Olá a todos! Na aula de hoje falaremos de congruência linear. Então, qual é o problema central da nossa aula? Dados inteiros A, B e M, onde M é maior do que 1, queremos estudar quais são os possíveis valores de x. Então, quais são os possíveis valores de x de tal modo que A vezes x seja congruente a B módulo M. Então, vamos analisar um exemplo numérico. 5x congruente a 7 módulo 3. Será que existe algum valor de x que cumpre essa propriedade? Bem, se a gente troca o x por zero, 5 vezes 0 dá 0, só que 0 não é congruente a 7 módulo 3, porque quando você divide 7 por 3, o resto da divisão dá 1. Se você troca o x por 1, 5 vezes 1 dá 5, mas que deixa resto 2 na divisão por 3. Agora, x igual a 2 dá 10 aqui. 10 deixa resto 1 módulo 3. Então, nesse caso, x igual a 2, ele é solução desse problema. Vou colocar aqui equação número 1. É a solução de 1. É uma solução. Não sabemos ainda se são infinitas ou não. Então, vamos discutir de um modo geral quando é que nós vamos garantir solução para este problema. E já estudamos em videoaulas anteriores o seguinte, que supondo que exista essa solução, nós sabemos que M terá que dividir B menos AX. Só que M dividir B menos AX é a mesma coisa que dizer que M vezes Y, onde eu estou pensando Y como um número inteiro, é igual a B menos AX. Mas isso é a mesma coisa que dizer que, bem, vou só fazer agora um pequeno ajuste, que A vezes X mais M vezes Y é igual a B. Bem, o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte: para você discutir solução para este problema aqui, discutir solução para este problema é discutir se nesse problema existem soluções inteiras x e y. E já desenvolvemos em videoaulas anteriores condições para garantir solução inteira para este problema. Não sei se vocês se recordam, mas para garantir solução inteira para este problema, basta você pegar o MDC de A e M e verificar se divide B. Se divide B, tem solução. Se não divide B, não tem solução. Que é exatamente o que diz esse teorema aqui. Então, você, nessa congruência AX congruente a B módulo M, possui solução se e somente se o MDC de quem acompanha o X com o do módulo M, com o M, se esse MDC divide o B. Então, já dá para perceber rapidamente que, neste exemplo, essa condição já havia sido cumprida. Por quê? Na hora de você calcular o MDC, você vai calcular o MDC de 5 e 3, dá 1, e 1 divide 7. E com base nesse teorema, podemos discutir um exemplo de um problema como esse que não tem solução. Então, exemplo. Vamos discutir se tem congruência, ou se tem solução na expressão 4x congruente a 1 módulo 2. Bem, vamos calcular o MDC de 4 e 2, né, que é o MDC de quem acompanha o X com o do módulo, que aí o MDC de 4 e 2 é igual a 2, e a gente sabe que 2 não divide 1. Bem, mas dá para perceber rapidamente que realmente esse problema não tinha solução. Por quê? Porque pensa comigo o seguinte, que se
para um número ser congruente a congruente a um módulo 2, esse número tem que ser ímpar. Por quê? Porque esse número, para ser congruente a um módulo 2, ele tem que deixar um resto 1 na divisão por 2. Ou seja, não pode ser divisível por 2. Logo, o número teria que ser ímpar. Só que aqui esse número é um número par. Em outras palavras, nunca um número par será congruente ao número ímpar módulo 2. Então, já podemos perceber que realmente o teorema funciona. A gente já demonstrou aqui. Mas aqui é um exemplo mais, vamos dizer assim, palpável, onde a gente consegue visualizar que de fato nós não temos solução para esse problema. É claro que para fins mais práticos é muito melhor usar o teorema para verificar a existência ou não de soluções. Agora, será que a nossa solução é única? Bem, sobre essa questão da solução única, voltamos para essa expressão. A gente já discutiu naquela videoaula de, se eu não estou enganado, pontos inteiros à reta, que se você tem uma solução inteira para esse problema, automaticamente você terá infinitas soluções. Tendo infinitas soluções, a gente justificou justamente parametrizando as soluções. Então, por exemplo, se x igual a x0 era a solução do nosso problema, no caso x igual a x0 e y igual a y0, a gente tinha uma fórmula para encontrar todas as soluções. Era só você fazer x igual a x0 mais algum número k inteiro vezes, no caso, você pega quem acompanha o outro lado, então no caso seria um m, e aqui seria y0 menos k vezes a. O nosso foco acaba sendo no x, então eu vou ignorar o y provisoriamente, mas o que essa expressão aqui está querendo te dizer? Está querendo dizer que se x0 é a solução, x0 mais qualquer número inteiro vezes m continua sendo solução para esse problema. Claro que você tem que ter o par correspondente, mas para nível de congruência, é exatamente isso que está querendo dizer. Então vamos pegar o exemplo aqui. Então eu estou dizendo o seguinte: se x igual a 2 é a solução, então x igual a 2 mais 3 também é a solução deste problema. Também é a solução de 1. E a gente pode verificar isso, né? Porque no caso aqui dá 5, 5 vezes 5, 25. E 25 realmente deixa resto 1 na divisão por 3. Então você pode ir de 3 em 3. E aí você vai encontrando novas soluções para o seu problema. O problema, não é o problema, mas digamos o seguinte: para este problema em si, a solução x igual a 2 e x igual a 5 acaba sendo meio sem graça no seguinte sentido, que essa solução é congruente a essa módulo 3. Então, repetindo mais uma vez isso, né? 2, ele é congruente a 5 módulo 3. A próxima solução, que seria no caso 2 mais 2 vezes 3, ou seja, você saltar 3 passos. No caso 8. 8 é congruente a 2 módulo 3. Então, dentro desse ambiente de congruência, essa solução é igual a essa solução. Então, será que existe, vamos dizer assim, alguma outra solução, vou chamar de y aqui, de tal modo que esse y não seja congruente a x? Será que nós somos capazes de identificar esse tipo de solução? Bem, é o que vai dizer o nosso próximo teorema. Teorema. Então, dados A, B, M, números inteiros, aonde m é maior do que 1, e um MDC de A e M divide B, pausando até aqui, já sabemos que esse problema aqui possuirá solução. Então, vamos considerar x0 solução para este problema. Vou chamar de D o MDC de A e M, e aí esse conjunto x0 mais j vezes m sobre d para j de 0 até d menos 1, essa lista de d elementos, ela forma um sistema completo, uma solução completa de resíduos.
onde para dois valores de j diferentes, esses dois valores são incongruentes módulo m. Então, como é feita a demonstração? Como é feita a demonstração desse resultado? Bem, primeira coisa, vamos considerar x uma solução qualquer desse problema. Vou chamar aqui de asterisco. Então, seja x uma solução qualquer de asterisco. Então, eu quero mostrar o seguinte. Como eu quero mostrar que é um sistema, é uma solução completa de resíduos, então eu quero mostrar que qualquer solução para esse problema estrela tem que ser congruente a algum elemento desse conjunto. Então, a gente sabe o seguinte, que A vezes X é congruente a A vezes X0 módulo M. Só que, através de um resultado que nós temos, é o seguinte, isso aqui é verdade se e somente se x é congruente a x0 módulo m dividido pelo MDC de quem você dividiu, no caso A, pelo próprio m. Só que o MDC de A e m, a gente já convencionou que é D. Agora, isso sendo verdade, se e somente se, m sobre D divide x menos x0, e com um pouquinho de conta, conclui-se que x é igual a x0 mais algum k vezes m sobre D. Dá para afirmar agora que esse x é algum elemento daqui? Ainda não. Na verdade, dá para afirmar se x é congruente a algum elemento daqui? Também não, porque não sabemos se esse valor k está no intervalo de 0 até d-1. Não sabemos ainda disso. Bem, mas por noções de divisão euclidiana, ao dividir, por exemplo, o k por d, então k fica sendo algum número q multiplicado por d mais um resto j. Por ser divisão euclidiana, a gente sabe que o j cumpre essa condição. Substituindo a informação acima, obteremos que x é igual a x0. Vamos lá. Q vezes D vezes MD vai dar Q vezes M, porque os D se cancelam, mais agora J vezes MD. Observe que x é congruente a ele mesmo módulo m. Então, x, vou até mudar aqui a cor do pincel. Então, x, ele é congruente a ele mesmo módulo m. Porém, esse QM aqui é congruente a 0 módulo M. Então, isso aqui quer dizer que x é congruente, aí você apaga isso, x0 mais j m sobre d módulo m. E se você observar o que está escrito aqui, juntamente com essa informação aqui, faz com que a gente perceba que qualquer solução x é congruente a algum elemento desse conjunto. Agora, o que resta justificar é que dois elementos desse conjunto são incongruentes entre eles. Vamos demonstrar esse fato. Então, enquanto isso, vou apagando o quadro e explicando o quê. Qual vai ser a estratégia? Nós vamos considerar dois elementos quaisquer desse conjunto e vamos
concluir que se dois elementos desse grupo são iguais, são congruentes entre si, módulo M, então isso quer dizer que necessariamente esses dois elementos representam o mesmo elemento. Em outras palavras, acho que vale a pena aqui escrever objetivo aqui, é dizer o seguinte: se eu tenho aqui x0 mais i vezes m sub d congruente a x0 mais j vezes m sub d módulo m, isso se acontecer para i e j entre 0 e d, nós gostaríamos de concluir que j é igual a i. Então, vamos para o desenvolvimento da nossa conta. Pois bem, então, assumindo que essa afirmação é verdadeira, com tanto i e j entre 0 e d, a gente sabe rapidamente que i vezes m sub d é congruente a j vezes m sub d módulo m, que é a mesma coisa que dizer que m é equivalente até, né? M é congruente a j md menos i md. Vamos fazer uma pausa nessa conta e observar o seguinte. Se a gente tem, por exemplo, que o j está entre 0 e d, se você divide por d os dois lados da equação, os três lados da equação, então aqui nós vamos ter aqui 0 menor ou igual a j sobre d menor ou igual a 1, e depois você multiplica por m, que você vai ter que 0 menor ou igual a j vezes m sobre d, que é menor ou igual a, que é menor estritamente a m, que é menor estrito. Essa conta que eu fiz para j também vale para i. E aí, você tem um número menor do que m subtraindo por um número menor do que m, na qual m divide. Só tem uma possibilidade, esse número tem que ser igual a zero. Só que para esse número ser igual a zero, a única possibilidade que existe, sabendo que j está entre 0 e d, é que j tem que ser igual a i. Então, quais são as conclusões deste teorema? Que se você tem, por exemplo, uma solução para o problema ax congruente a b módulo m, você consegue uma quantidade d, onde d é o MDC de AM, mas você consegue uma quantidade de d classes que são incongruentes 2 a 2, que geram o conjunto solução para o nosso problema. É mais fácil traduzir por um exemplo numérico, então nós vamos a ele. Bem, vamos para o nosso exemplo numérico. Então vamos encontrar o conjunto solução para esse problema. A primeira coisa que devemos calcular é o MDC de A, que nesse caso é o número que acompanha o x, com o M, que é o 12. Bem, esse MDC aqui é igual a 4, e 4 divide 4, garantindo assim uma solução. Agora a gente precisa encontrar a nossa primeira solução. Se você troca o x por 0, bem, 0 não é congruente a 4 porque são dois restos diferentes. X igual a 1 também não funciona, porque 8 e 4 são dois restos diferentes. X igual a 2 aqui dá 16. 16 deixa o resto 4 quando dividido por 12. Então, nós temos uma primeira solução, x0 igual a 2. Então, x0 igual a 2 é uma solução. O que nós vamos fazer agora é pegar o nosso número 12, no caso, nosso número m sub d, que dá o nosso m é 12, nosso d é 4, e aí aqui vai dar 3. Então, o que acontece? As nossas soluções vão caminhando de 3 em 3. Então, a nossa primeira solução é o próprio 2. Nossa próxima solução
será o 2 mais 3. Nossa próxima solução, 2 mais 3, 6. E nossa próxima solução, 2 mais 3, adicionado 3 aqui, 2 mais 9. São 4 soluções, né? Porque o nosso J do teorema vai de 0 até D menos 1. Como o nosso D é 4, então vai de 0 até 3. Em outras palavras, as nossas soluções são 2, 5, 8 e 11 e os seus congruentes módulo 12. Então a gente encontrou aqui os possíveis valores para x. Isso, pelo menos uma classe de resíduos para x. Então, todas as soluções são congruentes a algum elemento que está nesse conjunto. Então, é basicamente isso. No próximo vídeo de aula, vamos aprofundar mais um pouco nessas teorias. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.